Paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos nesse dia meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Para isso vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante. A multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão para as aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Amém. Meus amados irmãos, essa passagem que acabamos de ler mostra que Jesus certamente estava triste, porque ele havia recebido a notícia de que João Batista havia sido degolado, havia sido morto por degola. E a Bíblia mostra Jesus se afastando para um lugar deserto, um lugar ermo. Ele queria ficar sozinho, porque com certeza ele estava triste com a maldade do ser humano. Haviam degolado João Batista. Ele não quer que ninguém sofra. Mas a multidão seguiu a Jesus. A multidão estava com fome de ouvir as palavras do Mestre. E diz a palavra do Senhor que era uma grande multidão. A Bíblia não revela a quantia exata, mas ela fala em quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus, vendo aquela multidão indo em busca dele, ele se compadeceu. A Bíblia diz que ele ficou com íntima compaixão daquela multidão e curou a todos os enfermos. A multidão era grande, certamente havia muitos enfermos ali. Mas aquela multidão passou o dia inteiro ali junto de Jesus. E no final do dia, os discípulos de Jesus, preocupados porque a multidão não ia embora e eles não tinham comida ali, era um lugar deserto. Os discípulos pediram para Jesus despedir aquela multidão para que ela fosse embora se alimentar, em busca de alimentos. E Jesus disse: não podemos mandar eles embora da mesma forma, com fome. Jesus abençoou e multiplicou os pães e alimentou mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. O que essa passagem nos revela, meus amados irmãos? Eu quero salientar nesse dia. Não devemos limitar o amor de Jesus em primeiro lugar. A Bíblia diz que ele curou a todos que estavam ali. A Bíblia não diz que ele curou alguns, mas todos. Jesus tem poder sobre toda a enfermidade. Então não podemos limitar a Jesus. Outra coisa, Jesus ama a todos indistintamente. A Bíblia revela que Jesus abomina o pecado. Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E ele não quer ver ninguém sofrendo. Aquela multidão foi atrás dele, foi em busca de Jesus. E ele curou a todos. Todas as enfermidades foram curadas. Então não podemos limitar o poder de Jesus. Os discípulos estavam querendo despedir aquela multidão com fome. Eles também estavam limitando o poder de Jesus. Eles não perceberam, não se deram conta que o Mestre, que Jesus estava ali com eles. E Jesus disse: não vamos despedi-los da mesma forma que chegaram. Não vamos despedi-los com fome. E Jesus alimentou a toda aquela multidão. O que isso nos ensina? Que quando vamos em busca de Jesus, quando vamos aprender com Jesus, quando vamos nos aproximar cada vez mais de Jesus, ele não despede ninguém da forma que chegou. Quando vamos aos pés de Jesus, ele nos preenche com seu amor, paz, entendimento. Os apóstolos queriam despedir aquela multidão com fome. Jesus não despediu eles com fome, Jesus alimentou a todos. Então o que aprendemos nessa passagem, meus amados irmãos? Não podemos pôr limites no poder de Jesus. Não podemos pôr limites no amor de Jesus.
que devemos buscar a Jesus de todas as formas. Hoje nós temos a palavra do Senhor para buscar a Ele. Hoje Jesus nos ensina que devemos entrar no nosso quarto e orar a Ele em secreto. Eu tenho aprendido, meus amados irmãos, que devemos pôr toda a nossa vida aos pés de Jesus. Tem situações que nós nem sabemos, nem tomamos conhecimento que Jesus resolve o nosso problema antes dele acontecer, mas isso quando estamos constantemente buscando a Ele. São tantos livramentos que Jesus nos alcança, e muitos deles nós nem tomamos conhecimento que viriam a acontecer. O que eu aprendo com essa passagem é que devemos ir em busca de Jesus, devemos nos aproximar cada vez mais de Jesus. E tenha certeza, não ponha limites no amor de Jesus. Ele ama a todos indistintamente, e aquele que vai em busca dele, ele não volta vazio, ele volta preenchido, ele volta sabendo que Jesus o ama. Jesus não quer ver ninguém sofrendo, mas nós temos que ir em busca dele, nós temos que nos aproximar dele, nós temos que entregar a nossa vida aos pés de Jesus. Caminhar com Jesus, meus amados irmãos, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Os problemas vêm, mas nós sabemos que nós temos alguém que sai em nosso socorro. Então busque a Jesus incansavelmente, meus amados irmãos. Acorde pela manhã, entregue seu dia aos pés de Jesus. Entregue sua vida, sua família, seu casamento, seu lar, seus negócios, entregue tudo aos pés de Jesus e tenha certeza que Ele vai cuidar de tudo, porque tudo veio dele e tudo pertence a Ele. Em nome de Jesus, receba essas palavras. Amém.